Olá, amados do YouTube! Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Maicon da Hora, coach, psicanalista, compartilhando um pouco dos meus conhecimentos com vocês. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo e ative os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. E no tema de hoje, quero trazer um pouco mais de entendimento sobre essa máquina maravilhosa e incrível que é o corpo humano. É incrível quando observamos que tudo que acontece com o nosso corpo, seja doenças, sejam acidentes, sejam os momentos de euforia ou até mesmo os de sensatez na hora de reagir, na hora de agir diante de uma situação, tudo isso é regulado pela química do nosso organismo. E nós, hoje, sabemos cientificamente que há glândulas no nosso corpo que são responsáveis por promover essa química. No vídeo sobre exemplos, eu falo da importância da gente começar a observar que tipos de exemplos nós estamos dando e que tipos de exemplos nós tivemos na nossa infância. E por que também isso é tão importante e condiz diretamente em relação à química que a gente promove no nosso organismo? O corpo tem uma maneira própria de funcionar. Quando nós nos comportamos de forma diferente à química natural do corpo, aos comportamentos naturais do corpo, quando nós nos prejudicamos de alguma forma, quando nós criamos hábitos destrutivos, isso também regulamenta a química do nosso organismo. Então, no nosso cérebro há uma glândula que é responsável pela química do nosso corpo, que é a hipotálamo. Ela fica no centro do nosso cérebro, então ela ativa a química e manda os impulsos através do sistema nervoso para os demais órgãos do corpo. Então, por exemplo, quando a gente tem medo, quando a gente está se sentindo aflito, quando a gente tem aquela sensação de precisar se proteger ou de fugir de alguma forma, que é a química do medo, nós aumentamos a produção de adrenalina na nossa corrente sanguínea. E esse impulso é enviado pelo hipotálamo, que vai mandar via sistema nervoso os impulsos para as suprarrenais produzirem a adrenalina, que vai cair na corrente sanguínea, contrair nossos músculos para nós utilizarmos aquela química diante da situação em que a gente está sentindo medo ou uma necessidade de proteção. Então, quando você não tem controle, quando você não tem ciência de que tipos de comportamentos você tem diante das situações da vida, você cria uma resposta química automática. Nós, seres humanos, temos, vamos dizer, o livre-arbítrio para escolher de que forma queremos agir diante de uma situação. Então, através do hábito, através da química contínua, através das mesmas respostas, através dos mesmos comportamentos, vamos criando ciclos que vão programando o nosso corpo a dar os mesmos tipos de respostas diante das mesmas situações. Então, vou dar um exemplo. O estômago, ele tem uma forma de funcionamento, que é todos os alimentos que nós ingerimos, ele processa aquilo, digere a informação, mas fisiologicamente o estômago não subtrai nada para si, nada de nutrientes daquele alimento ele absorve para si. Ele só processa para que o intestino faça o trabalho de absorção para o organismo e a distribuição na onde os nutrientes são necessários no nosso corpo. Então, ou seja, o estômago trabalha aquilo, não fica para si, passa adiante o seu trabalho e recebe os benefícios desses nutrientes através do bom funcionamento dos outros órgãos que vão processar aqueles nutrientes. Quando uma pessoa, num trabalho, entendemos que em qualquer atividade que nós fazemos, nós não pegamos o processo do começo ao fim. Nós pegamos somente uma parte do processo. Se eu vendo um produto, eu não estou pegando o produto do começo. Ele passou por um processo de criação, um processo de transporte. Eu sou só mais uma das partes
que vai levar ao consumidor. Todas as nossas tarefas têm a responsabilidade que aquela atividade promove. E se eu no meu trabalho, se eu nas coisas que estão sobre minha responsabilidade, eu não consigo delegar para outras pessoas, eu não consigo dividir, eu não confio no trabalho das outras pessoas, somente o meu trabalho é o bom, é o superior, é o único confiável. Quando eu não tenho esse espírito de trabalhar em equipe, esse espírito de dividir as atividades, por exemplo, num cargo de liderança, se um líder não souber delegar para a sua equipe as atividades condizentes a ela, ele nunca vai ter uma harmonia e nunca vai conseguir desapegar do processo funcional, do processo de produção. Vai ser o tipo de chefe que não consegue delegar atividades para os seus funcionários e, com isso, não consegue promover o crescimento e o trabalho em equipe das outras pessoas. Que é isso que, na verdade, um líder deveria fazer. Guiar os demais para que todos possam crescer e se desenvolver naquele tipo de atividade. Quando uma pessoa age dessa forma, diferente da forma do estômago funcionar, automaticamente, através dos comportamentos dele, ele está alterando na forma de padrão mental, porque uma pessoa que age dessa maneira, ela pensa coisas condizentes a essa forma de pensar. Pensa em como eu não confio nos meus funcionários, em como os meus funcionários são incompetentes, em como eu não posso contar com ninguém na minha equipe. Esses tipos de pensamentos vão liberando químicas condizentes à forma do comportamento, que vai alterando as células e no momento de reação, no momento de explosão, no momento em que a pessoa precisa de uma resposta rápida, o corpo ali já está programado para aquele tipo de resposta. E assim como isso acontece no negativo, o mesmo também acontece no positivo. Assim como sentimentos de apego, tristeza, ciúmes, raiva, de medos, vem recheado com uma química de cortisol, que são a raiz praticamente de todas as doenças, o mesmo ocorre com sentimentos de flexibilidade, de compaixão, de carinho, de compreensão, de paciência. Então, quando agimos desse modo, perdoando, amando, tendo um coração de criança, tendo uma entrega com comportamentos construtivos, independente da forma como somos vistos nesses atos, aumentamos também a produção de hormônios que promovem o bem-estar na nossa saúde. Então é bem interessante que há uma glândula chamada timo. Ela fica bem nesta região acima do coração. E cientistas já provaram que quando uma pessoa constrói na sua mente esse tipo de padrão mental em elogiar mais, em agradecer mais, em ser mais paciente e flexível com as situações da vida, com o outro, em perdoar mais, ela aumenta a atividade dessa glândula, que junto com o baço aumenta a atividade de glóbulos brancos, que são responsáveis pela nossa imunidade. Então, quando estamos amando mais, e o grande mestre Jesus Cristo já falava que o amor afasta qualquer mal, todo e qualquer mal, quando nós estamos amando, e isso nos comportamentos, o que eu quero dizer, sermos mais pacientes, sermos mais compreensivos, não sermos tão reativos à vida, como eu disse no vídeo sobre reagir. Quando mudamos a nossa perspectiva diante das situações, aumentamos também o nível do nosso sistema imunológico. Não temos mais a necessidade de utilizar as doenças para responder e atingir o objetivo. Como eu disse num outro vídeo, em todas as doenças nós temos um ganho secundário, algo pelo qual nós conscientemente não estamos conseguindo lidar com uma situação.
Então, através da doença, nós conseguimos atingir aquele objetivo que é aquele desejo mais interno do ego. Então, quando vamos ampliando a nossa consciência, dominando os fatores que correspondem somente a nós mesmos, pois os nossos hábitos destrutivos só depende de nós mudarmos. A forma como nós reagimos, criamos a química no nosso corpo, também só depende de nós. Então, nesse processo de sermos responsáveis pela química que criamos no nosso organismo, seja positiva ou negativa através do livre-arbítrio, você vê que são perspectivas diante das mesmas situações. Como o caso que eu disse da pessoa que não consegue delegar a atividade para os outros e acaba promovendo problemas no estômago, como uma gastrite. Quando a pessoa aprende a delegar mais, a confiar, no caso do líder, a treinar os seus funcionários da maneira como ele precisa para que execute a atividade, de modo que esteja compatível com aquilo que ele espera da sua equipe. Como é que um cara vai promover a atividade do jeito que eu quero se eu não sento com ele e dou a oportunidade para ele aprender a forma como eu gostaria que ele executasse a atividade? Quando eu faço isso com o meu funcionário, eu dou uma oportunidade de crescimento para ele, que ele começa naquele processo a enxergar melhorias de dentro do processo. Coisas que eu, estando de fora, na coordenação como líder, não conseguiria ver a não ser que eu estivesse fazendo a atividade. Então eu consigo promover com que aquele funcionário também encontre maneiras de melhorar a sua atividade. Quando ele melhora para ele ganha tempo, ele ganha experiência, ganha em qualidade, e eu tenho uma equipe mais alinhada e mais saudável profissionalmente. Entende a importância de mudarmos a perspectiva na forma como nos agimos? Sei que no começo é difícil, mas assim como os comportamentos ruins se tornaram automáticos nas suas experiências de vida até aqui, quando você se persevera, quando você se determina a incluir um comportamento positivo na sua rotina, no começo ele é difícil, conforme eu já disse, sobre a construção do hábito dos 21 dias, e depois ele passa a se tornar um hábito na sua vida, se tornar um ciclo. E nisso você vai evoluindo. Hoje você começa com um comportamento positivo, às vezes pequeno, em elogiar alguém que fez uma comida gostosa para você, um bom atendimento, elogiar a forma como uma pessoa lembrou de você. E perante os ciclos, perante as repetições, você começa a tornar aquilo um hábito que vai cada vez mais evoluindo e crescendo. Você começa também a galgar os degraus positivos que aquele hábito construtivo tem a lhe dar. E é isso que eu acredito que Jesus quis dizer com aquela passagem, de ter um coração de criança. Pois somente se entregando, somente amando, somente perdoando, somente sendo flexível com o outro, sabendo que talvez no nível de maturidade consciente aquela pessoa esteja errando porque ainda não viu uma forma melhor de agir diante da mesma situação, somente agindo dessa forma é que nós conseguiremos promover não só a cura do nosso corpo, mas também promover uma forma mais humana de lidarmos com o outro, uma forma mais consciente, uma forma tão bela de convivência que somente nós, seres humanos, na nossa melhor forma, podemos mostrar ao outro. Assim como os exemplos Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, pessoas maravilhosas que deram exemplos grandiosos de quão forte, bela, de quão amável uma sociedade pode ser quando tem o bem em comum. Espero que tenham gostado desse vídeo.
Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixe aqui a sua mensagem. Se você gostou dessa ideia, peço que curta e compartilhe. Um grande beijo a todos e paz profunda. Até o próximo vídeo.